Pois bem, vamos dar continuidade à nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos discutir um tema bem interessante, um tema contemporâneo, qual seja a importante contribuição do Benkler para o estudo das novas tecnologias, para o estudo, para a identificação das transformações geradas pelas novas tecnologias. O que nós estamos falando aqui? Dos bens comuns digitais. Assim como que existem aqueles bens comuns que são naturais, que são objeto de estudo da Ostrom e do Harding, o Benkler ele é um dos primeiros autores que vem questionando, claro, não com essas palavras, utilizando terminologias diferentes, mas ele vai realizar uma discussão muito séria, uma discussão muito abrangente sobre os novos bens comuns digitais. O Benkler, de certo modo, ele também pode ser considerado pai de todo o novo conjunto de mudanças tecnológicas. Por quê? Porque os argumentos, a discussão teórica realizada pelo Benkler lá em 2002, lá em 2006 com seu livro, vão fazer com que vão propiciar o surgimento de todo um conjunto de novas empresas, vão abrir os olhos dos empresários para novas possibilidades. Por exemplo, o Benkler, quando ele vai discutir do compartilhamento, ele dá a mostrar que existem diversos bens cuja capacidade produtiva desses bens permanece subutilizada. Por exemplo, um carro. Um carro é um bem que só parte da sua capacidade é utilizada. De tal forma que a parte excedente, a parte que não é utilizada, pode ser compartilhada. Em outras palavras, o que nós estamos falando? Este autor lá em 2004, por exemplo, ele já estava discutindo o que mais tarde viria a ser efetivado com empresas como Uber, 99, Cabify, Airbnb, etc. Ou seja, a existência de recursos subutilizados que precisam ser utilizados de forma mais eficiente. Lembrando que o Benkler ele é professor de Direito na Universidade de Harvard. Qual que é o foco, o objeto de estudo do Benkler? São softwares de acesso livre, como Linux, como GitHub. O Benkler ele vai buscar entender por que esses softwares existem, por que eles dão certo. Ou seja, ele busca realizar uma reflexão, ele busca entender quais são as características apresentadas por esses novos softwares, ou seja, por esse novo sistema de produção, por este modo de produção. O que o Benkler vai observar? Ele dá a mostrar que existe uma tendência crescente à descentralização da produção, seja da informação, sejam de conhecimentos e de cultura. Através do que? Do desenvolvimento de softwares, livros, wikipédias, enciclopédias livres, etc. Inclusive, um dos temas de discussão do Benkler é a Wikipédia. Então vejam, o Benkler ele dá a mostrar que existe uma tendência ao surgimento de redes cada vez mais descentralizadas e distribuídas. Então vejam aqui, primeiro nós temos as redes centralizadas. Essas redes são caracterizadas pela presença de muitos indivíduos desconectados entre si, sendo o relacionamento entre esses indivíduos estabelecido através de um hub central. Aqui, por exemplo, nós podemos pensar no sistema de comunicação como um jornal. O jornal é responsável pela produção da informação e os agentes eles têm acesso a essa informação através deste jornal. Ou seja, existe um grande hub central, sendo que todos os agentes eles não se encontram conectados entre si, de tal forma que eles dependem dessa fonte da informação.
Com o avanço das tecnologias, nós passamos aos chamados sistemas descentralizados da informação. Nós podemos pensar aqui nos websites. Nós temos sites, esses sites eles até dialogam entre eles, porém a capacidade de comunicação direta entre as pessoas ainda é limitada. Porém, conforme enfatizado pelo Benkler, nós estamos convergindo cada vez mais para sistemas mais descentralizados, caminhando em direção aos chamados sistemas distribuídos. O que nós observamos? O que caracteriza os sistemas distribuídos? É a conexão direta entre todos os agentes. Ou seja, com o avanço da tecnologia, com softwares livres, com Wikipédias, com os blogs, conforme a tecnologia avança, no período mais recente, com blockchain, o que nós observamos? O surgimento dos sistemas distribuídos, ou seja, as pessoas elas passam a se conectar diretamente entre elas, não dependendo de agentes intermediários, não dependendo da presença de hubs. E isso, meus caros, isso é algo muito importante. Isso muda tudo. Isso faz com que todas as características do sistema econômico sejam alteradas. Na verdade, essa é a revolução que nós estamos observando no século XXI. Tem todo um conjunto de transformações e constrangimentos que estão sendo gerados justamente por causa da necessidade de mudança desse sistema descentralizado para um sistema mais distribuído. E isso demanda a modificação no modo como as pessoas se relacionam e a mudança nas próprias instituições políticas e econômicas. O que o Benkler vai mostrar? Ele vai mostrar que estão surgindo novos sistemas de produção, que essa tendência à descentralização, à distribuição, ela resulta na criação dos chamados sistemas de produção de bens comuns por pares em rede, ou em termos mais simplistas, produção comum entre pares. Sendo que essa nova, isso seria uma nova forma de organizar a produção, caracterizada por ser radicalmente descentralizada, colaborativa e não proprietária. De tal forma que nós temos bens e recursos cada vez mais distribuídos, a produção sendo realizada de forma cada vez mais distribuída. De forma distribuída e flexível, porque as novas tecnologias permitem flexibilidade, ao mesmo tempo que nós observamos a cooperação entre os agentes. E a eliminação dos intermediários, uma vez que a produção, com esses sistemas distribuídos, os agentes eles não precisam mais de intermediários e de comandos centrais. O que nós observamos no sistema de produção comum entre pares? Não existe valor de troca. Para um estudante de administração pública, essa frase ela não tem muito sentido. Mas para um estudante de economia, todo estudante de economia vai saber que isso tem impactos muito profundos, uma vez que todo o sistema de equilíbrio de mercado ele é construído em torno da ideia de valor de troca. A produção ela passa a ser produzida por pares, com a ausência de hierarquias e de comandos centrais. Mais do que isso, as transações elas passam a ser norteadas por uma ética de compartilhamento e propriedade comum, em vez de competição e propriedade privada. Ou seja, nós estamos falando dos novos sistemas de competição, de produção colaborativa e de coprodução.
Mas seriam as características apresentadas por este novo modelo de produção? Conforme argumentado por Benkler, lá em 2002, esse sistema, para que ele seja eficiente, ele depende da presença de aglomerações muito grandes de indivíduos, que sejam responsáveis por rastrear o ambiente de forma independente, em busca de novas oportunidades de serem criativos. Para Benkler, existem 3 características que vão fazer precisam ser adotadas pelos sistemas de produção por pares para que eles sejam eficientes. Primeira característica: modularização, ou seja, divisão das tarefas em pedaços, divisão em pequenas tarefas que possam ser realizadas de forma individualizada pelas pessoas. A divisão em pequenas tarefas ao mesmo tempo incentiva as pessoas a realizarem essas tarefas. Segundo, independência entre os módulos. Esse é um outro aspecto importante. Por quê? Porque o desenvolvimento de soluções, quando nós temos agentes independentes, nós temos todo um ecossistema que possibilita o surgimento de um conjunto muito mais rico de soluções, que possibilita o surgimento de soluções variadas. Essa independência permite que cada pessoa identifique qual a tarefa com a qual ela mais se identifica, permite que cada pessoa identifique a contribuição que ela pode dar para o sistema. E claro, por fim, facilidade da interação entre os módulos. Então veja o que nós temos. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter um sistema com pessoas caracterizado pela presença da divisão das tarefas em pequenas tarefas, independência, ou seja, as pessoas com liberdade para decidirem o que vão fazer, pessoas com características diferentes que possuem liberdade para identificar problemas e resolverem, e facilidade de integração dos muitos trabalhos individuais, ou seja, uma vez que cada pessoa está realizando uma tarefa diferente de forma separada, essas tarefas elas precisam ser integradas e é preciso que esse processo de integração seja realizado com facilidade. Mais do que isso, o funcionamento desse modo de produção ele depende do desenvolvimento de mecanismos distribuídos e eficientes de acompanhamento e de revisão por pares, ou seja, precisa de controle quantitativo das colaborações. Não basta que cada agente contribua, é preciso que haja um sistema de monitoramento e de identificação dessas contribuições e de validação dessas contribuições. O que é importante termos aqui? Este conceito do Benkler de produção por pares, produção comum entre pares, que seja, ele se assemelha muito a outras teorias, como por exemplo, a teoria da a sabedoria das multidões. Por quê? Lá na Sabedoria das Multidões, de 2007, quais os argumentos que são necessários para que uma população, para a vigência da sabedoria das multidões? Também nós temos 3 elementos: diversidade de opiniões, independência e descentralização. Ou seja, ao mesmo tempo, para que uma sociedade, para que uma multidão ela consiga tomar decisões descentralizadas de forma eficiente, é preciso diversidade. Por exemplo, não adianta que todas as pessoas sejam analfabetas. Isso vai resultar em uma sociedade sábia? Não. É preciso de pessoas com diferentes conhecimentos. Pois assim, uma vez que surgiu um determinado problema, um determinado desafio, aquela pessoa com conhecimento necessário irá ser mobilizada, identificando e resolvendo este problema.
Ademais, isso também ajuda, a diversidade ajuda a provocar os especialistas e a estimular o surgimento de inovações. Segundo, independência. Cada pessoa, cada um dos elos desse sistema precisa ser independente. Isso vai contribuir para o surgimento de soluções diferentes e para que se evite o surgimento de erros correlacionados, elevando a probabilidade de surgimento de uma inovação, de resolução dos problemas que surgem. E por fim, terceiro, descentralização. Ou seja, cada agente precisa ser capaz de tomar decisões individuais e de forma descentralizada. Cabe salientar que o conceito de produção comum entre pares em redes, ele também se aproxima do conceito de inteligência coletiva. Então, o que nós temos aqui? Este conceito, ele mostra que existe toda uma nova discussão. O objetivo dessa aula é basicamente mostrar que existe toda uma nova discussão sobre a necessidade de se rever o modo como que é organizada a produção e que as novas tecnologias elas possibilitam que o conceito de produção seja revisto, que surjam novos modos de organização da produção de forma mais distribuída e compartilhada. A aula de hoje seria isso.